Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor. Aqui quem vos fala, Eudine, é servo na igreja Adeço do Oeste 1, Campo de Campinas, do nosso querido pastor Cosme Araújo. Hoje temos mais uma palavra do Evangelho. E vamos orar para que Deus possa fazer que essa palavra entre em nossos corações e forme raiz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja no vosso nome. Que o Senhor possa usar o Espírito Santo de Deus para que possa nos dar entendimento dessa palavra hoje, Senhor. E que possa tocar em nossos corações. Amém, Senhor. Hoje vamos falar de Paulo, apóstolo Paulo, o pregador dos gentios. Paulo foi um apóstolo muito importante para o cristianismo. Ele praticamente fez metade do novo evangelho. 50% do novo evangelho foi através de Paulo. Ele fez cerca de 13 livros, né? 13 epístolas, né? E Paulo, sua vida foi muito controversa, né? E falando um pouquinho de Paulo, a sua família, a Bíblia relata que ele é descendente da tribo de Benjamim. Seus pais foram para Tarso muito tempo e lá eles ganharam muito dinheiro ali, ficaram muito bem de vida. E Paulo, através disso, herdou até a cidadania romana. Porque esse negócio da cidadania romana, quem deu a eles foi Pompeu, através de um decreto feito por eles, pelos judeus ter ajudado eles a expulsar os piratas, porque Tarso era uma cidade de cerca de 300 mil habitantes e lá era constantemente atacada por piratas. Aí, como eles ajudaram, eles ganharam esse prêmio, vamos dizer assim, né? A cidadania romana. Isso nos relata através da Bíblia, através de Atos 37, que Paulo relata a um soldado romano que, por causa de uma confusão, tenta prender ele e Silas. Aí Paulo fala que ele era cidadão romano de nascença. E o soldado fala que pagou uma boa quantia para adquirir essa cidadania romana. E então, geralmente, os judeus da capital da Cilícia eram pessoas de muitas posses. E através disso, seus pais mandaram ele para Jerusalém. Naquela época, estudo em Jerusalém era muito caro. Por isso que a gente deduz que sua família era bem estruturada financeiramente. E Paulo foi enviado para estudar aos pés de Gamaliel, um rabino muito renomado em Jerusalém. E Paulo então começou sua carreira estudantil naquele local. E naquela época era normal dos alunos é, é, no, nos- no- estudarem também construções de tendas, aprenderam a profissão. E Paulo com isso aprendeu a profissão de construtor de tendas, que hoje é considerado como um arquiteto, um engenheiro. E através disso Paulo foi aprendendo a, 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 sobre a lei mosaica, né? E naquele tempo eles pregavam muito. Ele, por ser um fariseu, foi criado muito severo na lei. Então Paulo foi crescendo daquele jeito e Paulo se destacava em meio a todos. E Paulo acabou virando um doutor da lei e sendo até convidado para fazer parte do Sinédrio como membro. Paulo, um certo dia, saindo lá, topou um jovem pregando uma palavra contra Jerusalém, contra o povo judeu e falando sobre Jesus, né? Sobre
sobre aquilo tudo, e Paulo foi confrontado várias vezes, e como Estevão era cheio do Espírito Santo, acabou sempre falando mais que ele, sabendo mais, né? E através daquilo eles fizeram uma manobra, até naquela época não podia judeu condenar ninguém à morte, eles acabaram apedrejando Estevão. E por causa disso, ele começou a criar um atrito com aquele povo, que considerava aquilo como uma seita. E ele ficou sabendo que aquela seita ainda tinha mais ainda, tinha muita gente, estava crescendo demais naquela época, uma seita de um tal chamado Jesus. Então ele se empenhou nessa caçada, né? Ele conseguiu carta do Sinédrio para poder caçar, pegar os judeus que ele encontrasse, que fosse dessa seita, né? E levasse, que seja preso ou apedrejasse, né? E nesse meio tempo ele pegou um caminho, seguindo para Damasco. Inclusive, Caminho era o apelido daquela seita, né? Que não tinha ainda a organização que tem hoje, que é o cristianismo, né? Então eles eram apelidados de Caminho. E inclusive isso, nessa estrada para Damasco, entre Jerusalém e Damasco, 240 quilômetros, no meio do caminho aparece uma grande luz para ele. Essa luz derruba ele do cavalo, e dessa luz sai uma grande voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, vendo aquilo, já ficou maravilhado com aquilo, ficou assustado, porque ele viu Jesus em frente a ele, assim, e Saulo ficou totalmente desnorteado com aquilo. Aí Saulo pegou e perguntou, através daquele encontro, ele falou: o que tu queres que eu te faça? Ali Saulo estava reconhecendo que ali era verdadeiramente o Filho de Deus, era Jesus. E a cabeça dele mudou todinho, tudo que ele ia ter aprendido quando criança caiu por terra naquele momento, através daquele encontro com Jesus. E ele continuou indo para Damasco. Chegando lá, Deus apareceu para Ananias e deu uma revelação a Ananias para que ele fosse cuidar de Paulo. E Ananias chega em Paulo e cura Paulo, porque Paulo chegara lá cego, sem poder se alimentar, e Ananias vai e cura ele, e acaba virando seu tutor espiritual. E através daquilo, Paulo muda seu pensamento todinho. Mas daí, chegando ele, começou a se juntar aos judeus, mas os judeus ficaram desconfiados dele, porque ele era perigoso, ele era como um animal furioso. Diz que ele não tinha piedade, e aí como que ele chega e os cristãos vai aceitar ele assim, bem, né? Mesmo com tanto conhecimento que ele tinha, né? Então os judeus ficou assustados, e acabou que ele teve que fugir para o deserto, porque até os seus amigos queriam matar ele, né? Porque tinha mudado de lado. Aí como que ele muda de lado e começa a se falar coisa diferente do, do judaísmo tradicional? Então Paulo vai e se recolhe ao deserto, fica lá da Arábia, fica lá cerca de 3 anos, e creio eu que estudando, né, a palavra, que Deus falando com ele ali, preparando ele, como vários outros teve, né? Jesus também se recolheu ao deserto, Elias, né? Então João Batista, então vários, Moisés. Então creio eu que era quando Deus falava profundamente com a pessoa, Deus capacitava a pessoa. Aí ele voltando,
acabou que o povo da igreja não aceitou ele, Pedro não aceitou ele, e os apóstolos aceitaram ele, que ainda desconfiaram dele. Então aí ele volta para Tarso. Aí ele fica lá recolhido vários anos. E a gente entende que ele deve ter voltado a exercer a profissão que ele aprendera, né, no Sinédrio, como consultor de tenda. Lá em Tarso tinha muitos navios que chegavam, né, com as velas. Eu creio que ele voltara na profissão dele. E quando Barnabé chega na casa dele e chama ele para ser seu auxiliar, ali sim começa a sua vida missionária. Aí, através disso, o Espírito Santo usa Paulo para poder construir várias e várias igrejas em várias cidades. E Deus toca ali no coração dele para ele levar o evangelho para todos os gentios, né, daquela época, porque na verdade o evangelho era pregado apenas por os judeus, né? E Deus então toca no coração de Paulo e Paulo faz muitos convertidos e ele faz um papel fundamental para o evangelho. E Paulo só que não estava satisfeito com isso, ele queria levar o evangelho até Roma. E por coincidência, nessa caminhada, Félix, um procurador romano, prende Paulo por ele pregar o evangelho. E por ele não poder julgar Paulo, o Paulo pede ele que manda ele ser julgado pelo próprio imperador Nero. Aí Nero recebe Paulo lá, ouve o que o Paulo tem a falar, e ele propaga o evangelho para todo mundo. Ali sim sua missão tinha cumprida com sucesso, né? E através disso, Nero condena ele à morte, né? E no corredor da morte, Paulo ainda escreve suas últimas palavras. Ela é assim, ó: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me é guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, 7, 8. Ali Paulo declara que ele cumpriu seu papel para que o evangelho chegasse até nós, que transformasse nossa vida, né? E eu quero que vocês peguem a Bíblia, leiam bastante sobre Paulo. Ali foi um exemplo para nós. Ali fez tudo que um cristão precisava fazer. Ali foi um soldado de Jesus. E eu quero que vocês também tenham um encontro com Jesus. Participe da nossa congregação, visite-nos lá. Lá vocês vão ter uma palavra e quem sabe lá não vão ter um encontro com Deus como Paulo teve, que mudará a vida de vocês para sempre. E é para bom, como mudou a minha de vários outros. E eu quero orar com vocês, agradecer a Deus por essa palavra. Pai nosso que estais no céu, obrigado, Senhor, por essa palavra de hoje, Senhor. Que essa palavra possa chegar a todos os corações, Senhor, que necessita de um conselho, Pai, que necessita de uma transformação, Senhor. Só possa chegar em todos os lares através do seu evangelho, Senhor, através do Espírito Santo. Amém, Senhor. Obrigado a vocês todos.